pode adorar, irmão. Se você foi criado por louvor da glória de Deus, amém? Levante suas mãos agora, Jesus. Aleluia. Faça o que você veio fazer nessa noite. Aleluia. Boa noite com Jesus, amém, irmãos? Você pode se sentar. Para você que estava curioso aí, tcharam! Me perguntaram até se era pregador internacional. Eu falei que é, amém? Eu não sou daqui, para casa voltarei, amém? Eu e você, em nome de Jesus, amém? Você que chegou depois da abertura, a gente já falou, mas talvez você não tenha ouvido. Pastor Marcinho e a Paula estão em Águas de Lindóia, chique, né? Eles estão na conferência de ministros do Verbo da Vida Sudeste, onde a Paula está sendo licenciada como ministra do Verbo da Vida. Você pode dar um aí, glória a Deus. Amém. Falei para eles beberem tudo, se encherem e derramar sobre nossa vida aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você já olhou para o teu irmão que está do teu lado aí? Você já deu um cheiro nele hoje? A palavra de Deus diz, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que eu e você somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Amém? E a palavra diz no versículo acima que o bom perfume, a fragrância de Cristo, é o conhecimento dele. Você vê por que eu e você precisamos conhecer a Cristo? Para fazê-lo conhecido, em nome de Jesus, não com palavras, mas com a nossa vida. Bem, irmãos, glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre a importância do ministério do meu amigo na igreja. Você vai conhecer o meu melhor amigo. Você tem uma ideia? Tem uma igreja no Tangará, uma igreja do Reteté, pastor muito amigo da minha sogra. De vez em quando minha sogra ia lá levar doações, e a gente começou aí também levar algumas doações. Aí teve um dia que nós fomos lá, aí acabou o culto, aí o pastor virou para mim, olhou bem dentro do meu olho e falou assim: você é defensor do Espírito Santo. É por isso que você se entristece quando você fala dele e as pessoas rejeitam. Quantos amigos do Espírito Santo tem aqui hoje? Irmão, o Espírito Santo é nosso melhor amigo. O que acontece, irmãos? A gente ouve, tem uma linha teológica que quase que abole, né, o Espírito Santo, falando que Jesus é o centro do Evangelho. E isso é uma verdade, irmãos. Só que tem uma coisa, irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito, amém? Quem está na terra é o Espírito Santo. Nós temos um costume como igreja de falarmos: Jesus está aqui. Sim, irmãos, se nós considerarmos, né, a trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. Só que teologicamente corrigindo, irmãos, Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você agora. Amém. O Espírito Santo está aqui dentro de mim e de você, testificando de Jesus. A palavra chega a dizer, irmãos, em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Você vê a importância do ministério do nosso amigo na terra. Não tem como apagar o ministério do Espírito, irmãos.
Se você apagar o ministério do Espírito, você apaga o fogo da igreja na terra. Amém? Vamos caminhar por aí então, em nome de Jesus. Antes da gente começar a ministrar propriamente dito, vai fazer um pouquinho diferente. Volta aqui, Geisa, por favor. A gente vai cantar um louvor, irmãos. É um louvor novo, não sei se você conhece a letra, saiu há pouco tempo, mas vai ajudar a fundamentar o que a gente vai falar hoje. Verdades que nós vamos falar, que você na verdade não está cansado, porque você não se cansa de ouvir a verdade, mas vai ajudar a fundamentar uma verdade absoluta no seu coração. Amém? Tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Mais uma vez. O que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Vamos cantar de verdade, vamos ficar de pé, vamos levantar nossas mãos. Aleluia. O que está no mundo, maior é o que está em nós. O que está no mundo, maior é o que está em nós. O que está no mundo. Para receber, e nada mais nos resistirá. Do que está no mundo, maior é o que está em nós. Do que está no mundo. Aleluia. Bem, irmãos, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Normalmente a gente tem mania de falar assim: tome o seu lugar. Eu fico imaginando a gente botando o lugar no copo e bebendo. Tome o seu assento. Bem, irmãos, abra sua Bíblia aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar por aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Vou esperar você abrir, para você acompanhar na sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Diz assim, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, gerado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Amém, irmãos? A palavra começa dizendo, diz que o ministério de maior glória, diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando a palavra aqui está falando, irmão, da letra mata, a Bíblia está falando da lei de Moisés. A Bíblia diz que a lei mata. Aí você pergunta para mim, mas a lei é má? Não, irmãos, a lei é boa, ela é santa. Por quê, irmão? Porque a lei, ela tem o poder de revelar o pecado, ela tem o poder de revelar o erro, mas ela não tem poder salvífico, ela não tem como nos salvar. Mas o que ela revela com isso? Ela revela que eu e você temos a necessidade de um Salvador. Amém? É por isso que Paulo fala sobre o ministério de maior glória, porque o ministério da antiga aliança, né, era um ministério que apontava o erro. Hoje nós vivemos num ministério que abole, que tira o erro. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer toda a obra do diabo. Amém, irmãos? Então a gente vai caminhar por essa linha, onde o ministério do Espírito, amém, é maior, de maior glória do que o ministério da condenação, porque a lei, ela tem poder de condenar, mas ela aponta para um Salvador, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo agora em João 14. João 14, versículo 25. Aleluia. João 14, 25. Glória a Deus. João 14, 25. Diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e ele já enviou, diz assim, já enviou, aleluia, e ele já enviou, graças a Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí no versículo 27, Jesus diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quantas verdades extraordinárias aqui, irmãos. Nós cantamos aqui que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança, amém? Nós não cantamos essa verdade. Aqui a palavra de Deus está revelando isso aqui para a gente, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus, ele ia para o céu, mas ele enviaria o Consolador, e o Consolador, ele nos testificaria de Jesus na terra, nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria a toda a verdade, amém? Aí Jesus, ele está falando isso. Aí chega no versículo 27, Jesus fala assim para os discípulos: ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Irmãos, quando Jesus fala deixo-vos, essa palavra deixo-vos quer dizer deixo-vos como herança. Jesus deixa como herança, amém? Deixo-vos a minha paz. E essa palavra paz aqui, irmão, no original é a palavra eirene, que ela quer dizer bem-estar, saúde, prosperidade, provisão. Ou seja, Jesus, ele foi assunto aos céus, enviou o Consolador, o Espírito Santo, mas além de ter enviado o Espírito Santo, ele deixou para mim e para você como herança paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança. A Bíblia chega a dizer que é segurança nacional. Aí você chega lá em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que haja o quê? Paz.
Jesus deixou como herança para nós. Por isso que eu escolhi esse louvor novo. A Bíblia diz que é direito nosso, é nossa herança. Irmãos, tudo que Jesus deixou para nós. Às vezes a gente tem mania de falar assim, ó: ah, irmão, conquistei uma bênção. Na verdade, irmão, crente não conquista a bênção. Crente toma posse daquilo que Jesus já fez. Irmãos, eu vejo crente falando assim: ah, irmão, porque eu como do suor do meu trabalho. Você já viu alguém falar assim? Eu já falei assim. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Suor do trabalho é sentença que Deus lançou sobre o homem quando caiu no Éden. Uma das primeiras coisas que Deus lançou sobre o homem foi isso: do suor do trabalho comerás. Mas então como é que é hoje? Hoje é simples, irmãos. Hoje nós comemos do fruto do penoso trabalho de Jesus. Amém? E muito mais, irmãos, do que comemos do fruto do penoso trabalho. Hoje nós somos galhos enxertados na videira. Nós somos galhos frutíferos. Muito mais nós comemos do fruto do penoso trabalho, como nós alimentamos as nações. Deus plantou você aqui, irmãos, para alimentar essa cidade. Aleluia. Você não veio e caiu aqui por um acaso. Você foi enxertado na oliveira verdadeira. Você é galho frutífero, porque você está enxertado na videira verdadeira. Você recebe seiva todos os dias. Então o que você recebe, você tem em depósito. Para quê? Para que você alimente as pessoas. Irmãos, eu vou falar para você. Para mim, eu fico olhando alguns rostinhos aqui. Eu estava falando um dia para os irmãos, um grupo de irmãos. Eu me sinto assim como se eu estivesse num parque de diversões. Às vezes, parece que tem um parque de diversão dentro de mim. Olha lá, já estou rindo já. Eu olho para eles assim, irmãos, e fico vendo quanto eles têm recebido aqui nesse lugar de Deus. Quantas coisas têm sido desconstruídas dentro do coração deles e quantas verdades têm sido estabelecidas. E eu vou te falar, irmãos, isso é fruto de pessoas que disseram sim. Amém. Pastor Marcinho e Paula são fruto das nossas orações. Para você que não sabe que está aqui, os culpados do pastor Marcinho e Paula está aqui, somos eu, minha esposa, a tia da minha esposa, a Laísa. Nós oramos por essa igreja aqui desde 2016. Nós não éramos no verbo e nós indicávamos o verbo da vida para todo mundo. Por quê, irmãos? Porque a gente recebeu esse alimento uma vez e a gente não quis outra coisa. Na pandemia, irmãos, a igreja que a gente congregava era pequena, então não tinha culto online e a gente já conhecia o verbo, já acompanhava. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a assistir muito culto online. A gente assistia muito verbo de Taubaté, pastor Humberto de Recife, né? E assim, a gente ia bebendo daquilo ali e a gente orando para que Deus trouxesse uma igreja para cá, o verbo para cá. E interessante, irmãos, que as pessoas chegavam para a gente e vinham conversar com a gente, às vezes insatisfeito onde estava, a gente falava assim: ó, tem uma igreja que está se reunindo ali no hotel. E a gente mandava as pessoas para cá. E a gente sabia que Deus ia nos trazer para cá. A gente tinha certeza disso. Só que assim, por a gente estar numa igreja e a gente não queria influenciar pessoas, né, a tomarem decisão, então a gente esperou exatamente o tempo de Deus. Como nós não influenciamos, pessoas que estão aqui vieram porque Deus trouxe. Você pode conversar com elas. Eles vieram, irmãos, por causa da palavra que está sendo ministrada aqui. Eles vieram por causa do alimento que está sendo dado aqui. Eu me lembro, eu tive um pastor que a igreja começou a crescer muito. E membros de outras igrejas começaram a ir para lá. Aí os pastores começaram a ficar incomodados com aquilo, principalmente jovens. Chamaram ele para conversar. Aí falaram: pô, está acontecendo, o que você tem lá? Que nossas ovelhas estão indo tudo para lá. Aí o pastor olhou bem dentro do olho dele e falou assim: irmãos, eu não faço nada. Aqui eu só planto capim. Então, irmãos, vou te falar, você que está aqui, você é privilegiado pela palavra que você recebe aqui. Essa palavra pega a gente e você não consegue ouvir outra coisa. Eu me lembro quando Deus começou a renovar a nossa mente. A gente sempre teve tempo de mesa com as nossas filhas, e elas falavam assim: a gente corrigia elas com a Bíblia na mesa, até aqui, tudo é Bíblia. Elas testemunham isso hoje, por isso que eu não estou expondo elas, né? Até aqui eu falava, até aqui. Aí, quando elas começaram a aprender essa palavra,
Aí a gente sentava no lugar para ouvir a palavra, aí elas ficavam assim na sua vida: pai, isso aí está errado. Não é assim que a Bíblia diz, não, pai. Não era? Ficava. Porque, irmãos, quando a palavra cai no teu coração e gera uma convicção, ninguém tira, irmãos. A gente não está falando, irmãos, que o verbo da vida é a melhor igreja que existe. A gente está falando do evangelho que é ministrado, da palavra pura, que é palavra por palavra. Amém? Porque assim, a gente não prega o evangelho igual. Quem teve aqui terça-feira? A gente não prega igual assim, ó. Eu tenho um amigo. eu tenho um vizinho que passava por esse problema, né? A gente não prega isso. A gente prega assim: não, eu falo isso porque eu vivo isso, porque essa é a palavra que eu recebi, essa é a palavra que está mudando a minha vida. Eu estou experimentando dessa palavra. Então, irmãos, como diz a canção, a palavra diz: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, irmãos, na verdade, não é por conquista, irmãos, é por direito, é herança, é herança. Aí você vai em Romanos no capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa palavra filhos aqui em Romanos quer dizer filhos maduros, ou seja, filhos que estão prontos para receber herança e desfrutar. Aí quando você vai em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, diz que todos, como que diz? Todos quantos nasceram de novo, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Essa palavra filho aqui é menino, é aquele que acabou de nascer de novo. Aí às vezes a gente fica assim: poxa, por que a vida de um prospera e a minha não? A diferença, irmãos, é que tem filhos que amadureceram e já podem desfrutar da herança. E tem frutos que o pai não entrega, porque se entregar vai ficar igual o filho pródigo lá, vai esbanjar, vai gastar tudo. Então, irmãos, por isso que a gente fala: leia a Bíblia. Não é assim que o pastor Marcinho fala? Não tem jeito, irmão, aqui você vai ter que ler a Bíblia. Quantos vezes o pastor Marcinho fala isso aqui? Você vai ter que ler a Bíblia. Mas está pregando a mesma coisa. Sim, é segurança para vós outros. Uma vez eu estava no Rio, eu estava no gabinete, eu estava saindo para pregar. Aí um irmão chegou para mim, me abraçou e falou assim no meu ouvido: pastor, você não vai pregar a mesma coisa não, né? Você não vai falar sobre oração em língua não? Eu falei: vou. De novo eu falei assim: vou pregar até você começar a praticar. Amém, irmãos? Às vezes a gente fala assim: você creu, irmão? Você levanta a mão, eu criei. Aí chega no dia seguinte e você encontra com o irmão: e aí, irmão, como é que está? Ó céus, ó vida, rosa. Quando, irmãos, que a gente sabe que a gente recebeu a palavra? Quando a gente se pega praticando a palavra. Uma vez eu estava pregando, estava falando sobre fé, e quando eu estava no púlpito, o Espírito Santo falou assim para mim: ó, a fé é para a hora da adversidade. Irmãos, para que fé se você não tem adversidade? Então nós somos provados na hora da tribulação. A Bíblia diz que nós passaríamos por muitas tribulações, mas Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é isso? Aí você vai lá no Salmo 46, verso 1, a Bíblia diz assim, ó, vamos ler lá como é que está? Me vê aqui agora, para ler exatamente como está. Salmo 46, verso 1. Depois a gente volta aqui. Aleluia. Salmo 46, verso 1. Diz assim, ó: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tranquilidade. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Ele diz o quê? Deus é nosso refúgio, ou seja, Deus é nosso lugar de segurança. Deus é o nosso esconderijo. E aí depois diz que Ele é bem presente nas tribulações. Essa palavra bem, irmão, no original, quer dizer extremamente, abundantemente presente. Ou seja, Deus é nosso lugar de segurança, né? Extremamente presente na hora da tribulação. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O problema não é a tribulação, o problema é tribulação sem Deus. Passar tribulação o mundo inteiro passa. A Bíblia diz no Salmo 39, irmãos, que o justo passa por muitas tribulações, mas o Senhor nos livra de todas. Minha esposa está falando que eu bebi água.
bater aqui, ó, papai. Pra me lembrar do relógio. Ela é discípula da Paula. Igualzinha a Paula, Às vezes eu tô conversando com o Marcinho e com a Paula, eu falo assim, rapaz, você só engordou mais um pouquinho. Você parece eu. Aí a Paula fala, você parece a Patrícia, é muito igual. Biabo, pronto. Até me perdi. Vamos lá, irmãos. Então abre lá em Hebreus, capítulo 9. Está falando que nós somos herdeiros, que nós recebemos por direito, por herança. Irmãos, pega isso aqui para você agora. Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Aleluia. 15 a 17. Você vai entender agora o que é ser herdeiro. Hebreus 9, 15. Diz assim, ó: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha isso aqui agora, irmãos. Como diz o pastor Marcinho, o que eu faço com essa palavra aqui, irmãos? Olha só, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte de um testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então a gente falou que Jesus deixou para nós como herança, amém? Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que para que um testamento tenha valor, é necessário que intervenha a morte de um testador. Ou seja, Jesus é o nosso testador, amém, irmãos? Jesus, ele veio na terra, ele conquistou tudo para nós, amém? Você tem dúvida disso? O que eu penso, irmãos? Eu penso que Jesus, ele só morreu para dar tempo da gente ir no cartório dele e tomar posse de tudo aquilo que ele conquistou para nós. Por quê? Porque o herdeiro, ele só tem direito a tomar posse da herança se o testador morrer. Então Jesus falou assim: eu já conquistei tudo que eles precisam, agora eu vou me deixar matar. Porque na verdade ninguém matou Jesus, ele se entregou. Jesus se entregou, morreu, passou tudo para o nosso nome, amém? Aí agora, como se isso não fosse suficiente, ele falou assim: agora Satanás, crente que tinha ganho, né? Aí a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Como se isso não fosse suficiente, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo Consolador, e ele nos guia a toda a verdade, nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de todas as coisas. Ou seja, ele nos ensina a desfrutar da herança, ele nos lembra de tudo aquilo que Cristo nos prometeu. Ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é por conquista, irmãos, é por direito. É direito de novo nascimento, irmãos. Você nasceu de novo. Aí eu fico ouvindo as pessoas falar. Um dia eu estava conversando com a pessoa e a pessoa falou assim para mim: se tem uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, um crente falando, a cada dia eu tenho mais certeza que eu sou pecador. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim: me diz uma coisa, irmão, tudo bem, você é pecador, pecador vai morar no céu? Aí ele: claro que não. Eu falei: então se você morrer agora, você vai para onde? Vamos matar Jesus de novo. Falei: irmão, para pensar, você nasceu de novo, nasceu pecador de novo, irmãos. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo não foi suficiente. Você nasceu de novo, você nasceu no reino, você é filho de Deus. Ou seja, você é herdeiro por direito de filiação, amém? Você é filho amado de Deus, por isso você é herdeiro. Herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vai comigo lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Aleluia.
João 10,17. Sei que você sabe o que está escrito aí. A palavra diz assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora olha para mim aqui, ó. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir. Amém? Romanos 1, 16, 17, 18 diz que o justo ele viverá pela fé. Então a Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra, você está ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra, está injetando o que? Fé. Então a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Mas e como é que a fé se manifesta? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, então o que é fé? A fé nada mais é do que a entrada da palavra de Deus no meu coração, posta em prática. Ou seja, é uma atitude correspondente ao que eu ouvi. Então como que a gente toma posse? Primeira coisa, irmãos, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Por quê? Para que as nossas orações não sejam anuladas. Você já viu quantas pessoas vão orar? Vai orar por um enfermo, por exemplo, aí ora, repreende a enfermidade e sapateia, fala em língua, chega no final, embora Senhor, seja feita a sua vontade. Anulou a oração. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que a vontade de Deus sempre é curar. Então é importante a gente conhecer a vontade de Deus. Para quê? Quando a gente exercitar a nossa fé, seja de acordo com o que a Bíblia diz. Então a fé, o que é a fé? É a palavra que veio de Deus, entrou no teu coração, posta em prática. A fé que funciona é a palavra que você recebe e você põe em prática. Amém? Então na verdade, irmãos, nós somos herdeiros por herança, por direito de novo nascimento. Como que nós sabemos disso? Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Amém? Glória a Deus. Vai lá em Efésios capítulo 5. Eu não mudei o foco, irmãos. Está falando do nosso amigo Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, toda essa verdade, ela é colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica. Tem coisas que a gente não sabe como sabe, e a gente só sabe que sabe, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que é assim. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então assim, no versículo 17 diz assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele dá a receita. Como encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Aí depois ele continua falando, no versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí depois ele fala sobre
dando sempre ações de graças. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. As ações de graças antecipadas, elas liberam o milagre de Deus. Por quê, irmãos? A palavra de Deus é assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas eu vou dar graça porque eu estou doente? Não, irmão, você não dá graça porque você está doente. Você dá graça porque certamente Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Você fala assim, mas você não sabe nem o que eu estou passando agora. Você não sabe como é que está a minha vida financeira agora. Minha conta está no vermelho. Sim, irmão, pode até estar no vermelho, mas você sabe o que a Bíblia diz a respeito da sua vida financeira? A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das suas necessidades em glória. Então você dá graças porque em Cristo Jesus você é suprido. Amém? Ah, mas a minha casa, você não sabe como é que está a minha casa. Sim, irmãos, eu posso não saber como está a tua casa, mas a palavra de Deus diz que em Abraão Deus abençoou todas as famílias da terra. A sua família é abençoada. Então o que eu e você precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos alinhar a nossa palavra, a nossa boca com o que a Bíblia diz. A palavra diz, falando entre vós. Irmão, quando você está falando a palavra, você está se enchendo do Espírito. Quando você está falando a palavra, você está entrando em concordância com o que a Bíblia diz. O que é confessar, irmãos? A Bíblia fala que nós não devemos mudar a nossa confissão. O que é, irmãos, confessar? Confessar quer dizer falar a mesma coisa. Ou seja, você olha para a circunstância e você olha para o que a Bíblia diz. Você, em vez de falar o que você está vendo, você fala o que a Bíblia diz. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quando você fala o que a Bíblia diz, quando você precisar do que a Bíblia diz, você vai olhar dentro de você e você vai falar o que a Bíblia diz. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o coração é uma via de duas mãos. A Bíblia fala que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Provérbios 18 diz que o coração se farta do que produzem os seus lábios. Quem dela bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, tudo que nós precisamos então, irmãos, não é conquistar nada do reino. Nós precisamos alinhar a nossa boca, precisamos alinhar a nossa fala com aquilo que Cristo diz, com aquilo que Cristo já fez. Cristo já fez. Cristo também fez, né, Cristo? Olha que casal bonito, vai assim, ó, Cristo marcar uma gente bonita, né? Verbo saber gente bonita. Então, irmãos, a gente precisa alinhar a nossa boca com aquilo que a Bíblia diz, porque nós somos de verdade. Isso não é clichê, irmãos. A gente sempre fala isso, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Isso não é um clichê, irmão, isso é uma verdade. Nós não podemos fazer dessas palavras comuns, irmãos, porque a gente ouve a mesma coisa muitas vezes, a gente acaba tornando essas coisas comuns. Você sabia que Jesus ama muito você? Amém, aleluia. Está vendo a resposta disso agora? Vou te dar outra oportunidade. Você sabia que Jesus ama você? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só, isso parece comum, irmãos, mas para pensar. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, é simplesmente porque Ele decidiu nos amar incondicionalmente. E quando a gente fala Jesus te ama, a gente fala assim, amém. Aí você fala assim, mas eu estou muito feliz porque Jesus me ama. Eu estou muito feliz, estou rindo por dentro, estou feliz por dentro. Então, irmãos, a gente não pode tornar comum aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos sarados, abençoados, prósperos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que acontece, irmão, com a igreja? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Você sabe o que acontece com a igreja? A igreja vive assim. A igreja vive como se não tem, porque não sabe que tem. É triste isso, irmãos. As pessoas morrem miseráveis, abraçado com a herança. As pessoas morrem com fome, abraçado com a picanha, porque não sabe o que é dela. Quantos já fez cruzeiro aqui? Eu ainda não, mas sei como é que é, né? Você já viu a pessoa que vai fazer um cruzeiro? Está tudo incluso, né? Aí a pessoa chega lá, aí tem a síndrome de olhar o lado direito da tabela, como o pastor Marcinho diz que a Paula não olha, só olha o lado esquerdo. Chega lá,
chega lá, aquela comidarada toda lá, e aí o cara fica o dia inteiro sem comer, com medo de gastar, porque é caro. Aí quando chega no final do passeio, ele sabe que estava tudo incluso. O crente, irmãos, vive meio que assim, ou bastante assim. Nós temos, vivemos como se não temos, porque não sabemos que temos. E para ficar pior ainda pode ser diferente. Nós temos, vivemos como se não temos, porque não cremos que temos, porque achamos que não é bem assim, porque a gente ainda acha, irmãos, que a gente precisa fazer alguma coisa para ter alguma coisa de Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, não tem nada que você possa fazer que vai fazer você mais merecedor do que o que você já tem. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos do que Ele já te ama, ou que te ame mais do que já te ama. Deus decidiu amar você incondicionalmente, e por causa do seu amor, Ele herdou tudo e entregou para você. Como é que eu faço isso, irmãos? Chore cantaralabas, chore andalabas, chore andalabas. Você entra no seu quarto, irmão, começa a orar em línguas. A Bíblia diz que a oração em língua glorifica o nome do Senhor. Você sabe por que a oração em língua glorifica o nome do Senhor, irmãos? Você quer fé maior do que essa, família? Irmãos, a Bíblia diz que quando você ora em língua, eu sempre termino nisso, não tem jeito. Quando você ora em língua, irmãos, você ora à vontade de Deus. A Bíblia diz que você ora os segredos de Deus. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Os segredos de Deus não estão escondidos de nós. Fala para esse perfumado que está do teu lado aí. Essa perfumada. Fala assim, ó. Os segredos de Deus não estão escondidos de você. Agora fala assim com voz de crente, de verdade. Fala assim, ó, os segredos de Deus estão escondidos para você. Amém? Oi? Irmãos, tem que cavar profunda a vala. Irmãos, você quer atitude de fé maior? A Bíblia diz que quando você está orando em língua, o teu espírito ora de fato, a tua mente fica infrutífera. Você não sabe o que você está orando, você não entende nada, e mesmo assim você decide entrar no teu quarto e fica lá, uma hora, 2 horas, 4, 6 horas, simplesmente porque você crê que você está orando à vontade de Deus, mesmo sem entender o que você está orando. Aí a Bíblia fala em Romanos 1, 17, como eu falei, 18, se não me engano, o justo viverá da... Eu costumo dizer, irmãos, que quem não vive por fé só existe. Então, irmãos, não adianta. A vida do cristão é pela fé. A vida do cristão é baseada no que a Bíblia diz. Por isso que o Espírito do pastor Marcinho vem sobre mim. Falo de novo. Falo de novo, irmão, não tem jeito. Você vai ter que ler a sua Bíblia. Você sabe qual é o perigo de você não ler a Bíblia? Sabe qual é o maior perigo de você não ler a Bíblia? Porque você vai ter que acreditar no que você ouve. E nem todo mundo fala o que a Bíblia diz. E vou mais fundo, que para mim é mais sério ainda. Muitas pessoas falam o que a Bíblia diz, mas em benefício próprio. Você já viu pessoas usando a Bíblia para auto se defender, se justificar? Isso é sério. Então você precisa ler a sua Bíblia. Aí você fala assim, eu sou crente. Aí eu falo, você é crente mesmo? Você crê em quê? Você crê no que falam para você. Mas a palavra de Deus diz, na minha Bíblia está escrito assim, em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você viu a importância de você ler a sua Bíblia? A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Irmãos, se você perguntar a qualquer um aí fora se crê em Deus, tirando o ateu que diz que não crê em nada, o ateu crê, ele crê que Deus não existe. Então ele crê, amém?
Então, irmãos, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios. Que negócio? Vai lá, Salmo 46 de novo, irmão, rapidinho. Eu tenho 2 relógios, tem um aqui e tem outro ali. 46. Tá rindo, Marco? Ele é você. Tu não sabe o quanto é ruim, rapaz. Quando você está empolgadaço, queimando fogo, aí você olha para a tua esposa e fala assim, ó. É horrível isso, irmão. Salmo 46. Irmão, João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Agora olha o que o salmista fala no Salmo 46, antes de Jesus ter vindo, antes do Espírito Santo ter descido. Olha a canção do salmista. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Parece um poema, né, irmãos? É lindo. Deus está no meio dela, desde antemanhã. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Irmãos, olha só, vou ler para você de novo. Versículo 4. Se não deu glória a Deus, você não entendeu. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ela bacana. Irmão, deixa eu falar para você. O rio é o Espírito Santo. A cidade, a morada do Altíssimo, do Todo-Poderoso, somos eu e você, irmãos. Aí João escreve, João 7,38: quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que a Escritura diz? Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Irmãos, o Espírito Santo alegra a cidade. O Espírito Santo é a alegria da minha e da sua vida. Amém. Mas que irmãos, a alegria é fruto do Espírito. Eu não queria falar isso, irmão, mas o Flamengo perdeu. Então tem uma porção de gente triste hoje, irmãos. A alegria que a palavra está falando não é circunstancial, irmãos. A alegria que Jesus está falando, a alegria que a palavra está falando, é uma alegria que habita dentro de mim e de você. Amém? Então a Bíblia diz, Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirá o quê? Rios de água viva. A morada do Altíssimo, a cidade do Altíssimo, a morada do Todo-Poderoso. Irmãos, para pensar nisso. O Todo-Poderoso habita dentro de nós. Essa semana uma irmã mandou uma palavra para mim, pedindo uma orientação sobre uma passagem bíblica, 2 Coríntios 4, 7, que a Bíblia diz que nós temos, porém, um tesouro em vaso de barro. E aí ela deu a dissertação dela e perguntou se estava certo. Aí o tio falou que estava. Irmão, para pensar. Nós somos vaso de barro. Deus escolheu colocar o tesouro, o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, o poder de Deus habita dentro do vaso de barro. Aí a palavra não para. Aí a palavra continua dizendo: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, irmãos. Não é sobre você, irmãos. Não é sobre o que você pode, não é sobre o que você tem, não é sobre diploma, não é sobre inteligência, não é sobre capacidade. Irmãos, eu sou improvável. Eu estava me lembrando hoje, irmãos, o quanto eu odiava vocês. Quantos aqui odiava a gente? Eu odiava crente. Irmão, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a namorar a Patrícia, tem mais 10 minutos.
Quando eu comecei a namorar a Patrícia, quando ela encontrou a sorte dela, a Patrícia, ela estava meio que barro, meio que tijolo. Nosso caso, irmãos, não é um exemplo para você que está procurando um par, está procurando alguém para casar. Nosso caso é um caso à parte. Mas assim, Deus usou a mula para que ela se firmasse, era interessante. Então assim, quando eu conheci a Patrícia, ela estava voltando para o Evangelho. Passou uma juventude na igreja, evangelizando, foi batizada com o Espírito Santo, cheio de experiência, e resolveu dar uma voltinha. Aí quebrou a cara, aí deu sorte que me encontrou. Aí eu cheguei para o meu pai, que odiava crente, e falei para ele que eu estava namorando uma menina crente. O meu pai ficou doido comigo. Aí eu virei para o meu pai, olhei bem dentro do olho dele assim, falei assim: pai, você pode ficar despreocupado, porque a última coisa que eu vou ser nessa vida é crente. Irmãos, na sexta-feira seguinte, eu estava entrando na igreja evangélica. Aí de lá para cá, nunca mais. Eu aprendi a dizimar, irmãos, antes de confessar Jesus. Eu casei com a minha esposa, o pastor dela não fazia casamento misto. Quando eu falo que eu sou improvável. Só que ele foi orar e falou assim: eu não faço casamento misto, mas Deus está falando para mim que eu tenho que orar. Ele foi orar, e passou uma semana, ele voltou e falou assim: não sei porquê, mas Deus está falando que é para eu fazer o casamento de vocês, eu vou continuar orando. Na semana seguinte ele chegou e falou assim: eu sei porquê, Deus falou para mim que você é um homem de Deus, ele tem uma obra na sua vida, eu vou fazer o casamento de vocês. As irmãs da igreja, irmãos, que ajudaram no casamento, elas ajudavam falando assim: isso vai dar certo, esse moleque aí, eu com 26 anos, com um cara de 20, ela com 21, com 20 a gente deu a entrada no casamento, ela tinha 20, meu sogro teve que liberar, não foi sacrifício nenhum, ele estava doido para se livrar dela, né? Quando a gente casou, ela já tinha 21, e as mulheres falavam assim: isso não vai dar nada, isso não vai dar certo. Hoje, elas nos encontram e falam assim: olha, eu falei isso. Então, irmãos, eu sou um improvável. A Bíblia diz que Deus escolheu os improváveis, os que não são, para confundir os que são. Irmãos, não é sobre você. Eu tenho amigo aqui, o Marcão, se eu parar para ouvir o testemunho dele, cara, de emprego, é coisa de doido, assim, que Deus fez na vida dele. Você já entrou num emprego, no primeiro dia de trabalho você pegou vale? Ele já. Então, irmãos, não é sobre nós, é tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, irmãos. É direito meu, é direito teu, é direito nosso, é nossa herança, irmãos. Não é, irmãos, por merecimento, é por direito de novo nascimento, irmãos. O dia que essa palavra cair no seu coração, você nunca mais vai falar que você come do suor do teu trabalho, você nunca mais vai falar que está difícil, você nunca mais vai falar que não sabe como é que vai ser. É só você ler a sua Bíblia, irmãos, que você vai saber como vai ser. Deixa eu contar um testemunho para você rapidinho, para a gente encerrar de verdade. Na pandemia, eu trabalhava com eventos, eu sou representante comercial, né, na área de descartável, e trabalhava com eventos. E o setor que mais foi atingido, irmão, um dos primeiros foi o setor de eventos. Então assim, a fonte secou, literalmente secou. Eu tinha um cliente lá no Rio Mercadão de Madeira que tinha acabado de receber a mercadoria, no dia seguinte fechou o comércio. O cara não pôde vender, ficou sem pagar. Passaram-se 2 meses, esse cliente começou a querer pagar. Aí eu falei com a fábrica. A fábrica: não, quando ele tiver dinheiro tu fala. Aí passou mais um mês, o cliente me ligou: pô, Ronaldo, eu estou com dinheiro aqui, quero depositar. Eu seco, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu peguei e liguei pro diretor da fábrica e falei assim: fala para depositar, deu o número da conta. Aí a conta da empresa era do Itaú e do cliente era do Bradesco. Aí eu falei com ele falou assim: faz o seguinte, então, Ronaldo, pede para o cliente depositar na tua conta, quando o negócio voltar e você tiver a comissão para receber, a gente vê como é que desconta. Era R$ 2.226, né, como se fosse hoje. Isso foi no mês de maio. Como foi no mês de junho, um cliente meu lá do Duque de Caxias, irmãos, o cliente nunca tinha comprado isso comigo. Ele me ligou: falou: estou precisando de talher, trabalho com essa área de descartar de talher, me deu um pedido, que só a comissão do pedido dele supriu o mês todo. Quando foi em junho,
Lembra daquela máscara facial, pegar tudo aqui? Eu tenho um cliente que já virou meu amigo até, 26 anos que eu vendo para ele. Ele me deu um pedido que supriu mais um mês de condição. Aí quando foi em setembro, irmãos, um cliente que não era meu, lá do Rio, do Mercado São Sebastião, me ligou, falou assim: Ronaldo, o Tadeu, que é um cliente meu que não compra comigo há 8 anos. 8 anos. Eu sempre mando tabela para ele, ele fica triste, né, amor? Que eu não tenho preço para vender para ele, que a fábrica que ele compra tem preço melhor, ele fica chateado. Ele me indicou para esse cara. Aí esse cara foi, me comprou, me deu um pedido bom, um pedido grande. Eu fiquei tanto feliz. Chegou no mês seguinte, ele falou assim: Ronaldo, ó, eu tenho um amigo meu, lá do Ceasa. Pô, cara, eu mostrei o talher para ele, tá querendo comprar contigo. E é o maior cliente, um dos maiores clientes que tem no Rio de Janeiro, que a fábrica era doida para entrar lá. E eu também. Cara, ele marcou com o cara, ele agendou, eu só fui lá, irmão. Não foi, amor? Eu só fui lá pegar o pedido. Mas eu tô contando de trás para frente. Eu entrei no cara, o cara pegou o talher, olhou assim. Não é essas coisas todas não. Mas bota aí, irmãos. Ele me deu um pedido que só a comissão desse pedido me supriu 6 meses. Já viu piada de trás para frente, igual que o Fábio contou lá? Você primeiro ri, aí já riu mesmo, pode ser sem graça à vontade, né? Até hoje eu estou esperando o final da piada, né, Fábio? O Cleber está rindo. Irmãos, eu estava em casa um dia, orando em língua, de repente me deu uma tristeza tão grande, eu não sabia por causa daquelas tristezas, e de repente veio no meu coração: poxa, eu não estou tendo dinheiro nem para dar o dízimo, não tem dízimo para dar, não tem oferta. Que coisa triste, irmão, é você não ter dinheiro para ofertar. Aí o Espírito Santo falou assim, claro, no meu coração: você sabe fazer tanta coisa. E eu sempre gostei de servir. Cara, isso instalou no meu coração. Aí a gente foi encontrar com um casal de irmãos, estava abrindo um salão, cabeleireiro. Aí eu estou aqui conversando com o irmão, e a Patrícia está conversando com a esposa ali, conversando e tal. Ele falou: pô, tem que fazer um balcão aqui e tal, pô, não tem dinheiro para fazer. E ela está falando com a Patrícia, ela isso não sabe de nada da minha história, nem sabia que eu sabia fazer essas coisas. Aí a Patrícia falou assim: ó, compra o material que o Ronaldo faz para você, numa pindaíba, precisando de dinheiro. A empresa que eu trabalhava de eventos não estava pagando comissão, que não tinha dinheiro já há 6 meses. Aí, quando a gente juntou os 4, aí a Patrícia falou assim: ó, eu falei com ela que você vai fazer os móveis para ela. Aí quando chegou em casa, eu falei: não, tá beleza. Chegou em casa e falei assim: amor, mas é o quê? É oferta? É de graça? O que é? Aí ela falou assim: não, é de graça. Ela falou assim: é oferta. Eu falei assim: então não é de graça. Se é oferta, não é de graça. Aí eu fui lá com o irmão, ele ia gastar mais de R$2.500, irmãos. Mais de R$2.500. Fui lá, fiz o orçamento, ele gastou 300 e poucos reais. Eu fiz os móveis para ele, no dia seguinte fui lá e entreguei. Só que é o seguinte, quando eu comecei a fazer os móveis, eu sentei para descansar em casa depois do almoço. Aí o patrão ligou para mim, dessa empresa que não me pagava 6 meses, e falou assim: ó, Ronaldinho, entrou um milagre aqui, estou depositando R$1.500 para você. Aí no dia seguinte eu fui entregar os móveis. 2 dias antes eu tinha falado com um amigo que eu trabalho do Rio, eu falei: pô, Ricardinho, não tem comissão aí pra gente não ir pro Ronaldo. A fábrica não faturou nada, não tem nada esse mês. Aí 2 dias depois eu entreguei os móveis, instalei para ele, tudo lá, com alegria. Cheguei em casa, sentei, aí chegou uma foto e uma mensagem no meu celular, no WhatsApp. Aí quando eu abri assim, o cara fez um depósito para mim, R$486. Pô, Ronaldinho, não sei de onde saiu uma comissão aí, tô te pagando. Irmãos, deixa eu falar para você, quem te sustenta é Deus. O que a gente precisa, irmãos? A gente precisa alinhar o coração. Você só precisa alinhar o seu coração com a palavra. Eu vou falar uma coisa para você, depois disso, irmãos, tem irmãos que vão rir, não parou de aparecer guarda-roupa para eu montar, tudo de oferta, irmãos. Guarda-roupa para montar, fui pegar um guarda-roupa lá em São Gonçalo, quase passei por um tiroteio, por isso eu dei um tiro. A verdade.
Irmãos, eu não sei de onde brotou tanto guarda-roupa para montar. A irmã ia mudar, não tinha dinheiro para pagar caminhão, arrumei um caminhão barato para ela, por lá desmontei os móveis, montei na outra casa. Aí a outra foi mudar, não ia levar o armário, aí deu para outra irmã. Aí eu fui na casa da irmã, desmontei, montei na casa da outra. Aí eles falavam assim: pastor, fala quanto é? Eu falo assim: se for para cobrar, chama outro. Irmãos, depois de tudo que eu tinha experimentado, tu acha que eu ia cobrar, irmão? Não ia cobrar de jeito nenhum. Então, irmãos, na verdade, o que a gente precisa, irmãos? O evangelho é simples, mas ele é o poder de Deus para a justiça de todo que crê, irmãos. A gente só precisa alinhar a nossa vida com a palavra, irmão. As pessoas falam assim, eu anotei essa frase para ler para vocês. Vou ler aqui e vou encerrar. Você vê que tem a unção do pastor Marcinho mesmo. Está lendo o horário. Olha só, eu estava em casa orando, aí o Espírito Santo nada falou assim para mim: sacrifício para o homem é trocar uma coisa boa por uma coisa ruim, certo? Sacrifício para nós é você ter que trocar uma coisa boa por uma coisa ruim. O problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, como filhos de Deus, nós temos essa mentalidade. Quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa. E eu não estou falando de pecado, não, irmãos. Estou falando de coisas que são lícitas. Coisas que não ferem os princípios de Deus. Mas quando Deus te pede alguma coisa. Aí, o Espírito Santo continuou falando. Quando renunciamos coisas, quando renunciamos nossas próprias vontades, ou seja, a vontade da carne, para fazermos a vontade de Deus, na verdade, irmãos, estamos nos permitindo beneficiarmos daquilo que é incomparável melhor para nós mesmos. Ou seja, irmãos, quando você conhece a palavra de Deus, quando você sabe o que ela diz ao teu respeito, não é penoso abrir mão de nada. Eu não me lembro de uma coisa que eu tenha aberto mão por causa do reino, que eu sinta falta. As coisas que ficaram para trás, ficaram, eu sinto alvo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para parecer que tem que acabar. Eu aprendi com um pastor, eu ouvi um pastor pregando uma vez, ele falou: irmão, fica tranquilo que eu estou começando a acabar. Aleluia. Feche seus olhos. Você recebe essa palavra? Eu vou saber quando eu encontrar contigo amanhã. Aleluia. Você é filho amado. Você é filho amado. Você é filho amado. Aleluia. Você sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que o servo não senta na mesa, mas o filho sempre está na mesa com o pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a igreja deveria ser a mesa da cidade, onde as pessoas viriam sentar e tomar conselho, buscar direção, orientação? A mesa da minha casa é assim, a mesa da sua casa é assim. A mesa da nossa casa, a igreja que congregamos, deve ser a mesa da cidade, onde as pessoas têm prazer em vir buscar orientação em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Amém? Eu falei para você, irmãos, no meu amigo Espírito Santo. Ele está aqui porque ele habita em você. Aleluia. Nós lemos que nós precisamos nos encher do Espírito. Aleluia. Nós precisamos nos encher do Espírito. E aí o apóstolo Paulo lhe dá uma receita. E ele fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus diz que quem ora em língua ora à vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer 2 convites nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você que entrou aqui hoje, nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já tenha sentado em vários lugares para ouvir a palavra, mas você nunca tomou essa atitude publicamente, de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida.
A Bíblia diz que quem confessa Ele diante dos homens, Ele confessa diante do Pai. Tem alguém aqui hoje que nunca fez isso e queria fazer isso agora? Você queria entregar sua vida para Jesus, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Enquanto o louvor estiver tocando, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que ora em línguas, você já é batizado com o Espírito Santo, mas tem dificuldade de orar em línguas. Você tem dificuldade de orar em língua só porque você quer. A Bíblia diz que quando você ora em língua, você se edifica a si mesmo, você se fortalece por dentro. Quanto mais você ora em língua, mais o Espírito Santo é formado, mais Cristo é formado dentro de você. Quanto mais você ora em língua, mais você é guiado. Quanto mais você ora em língua, mais você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo, mas você tem dificuldade de praticar isso no dia a dia. Sai do seu lugar também, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos incentivar você nisso, nessa prática, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Através de mim, eu te entrego toda a minha devoção. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Pode levantar suas mãos, irmãos. Em nome de Que Jesus. suba a ti o bom perfume. Aleluia. Aleluia. Você que nunca orou em língua, tem alguém aqui que nunca orou em língua? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você também, em nome de Jesus. Nós queremos impor as mãos sobre você. Sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Você orou em língua uma vez e depois não conseguiu mais. Você trava quando quer orar em língua. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você também. Aleluia. Aleluia. Deus que me deu tudo, Cheira, babá. eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção.
É só isso, chega, é só falar. Eu te entrego toda seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração que suba a ti o mover. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Me veio a direção aqui agora de orar, irmãos, mas eu vou fazer isso na hora que a gente fizer a oferta. Amém? Na hora que a gente ofertar, eu vou fazer essa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. O Marcinho mandou até os avisos tudo escritinho para mim aqui. Aleluia. Todos que estão aqui oram em língua, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Normalmente é isso. A dificuldade é sempre a mesma. Às vezes a gente fala assim, irmãos, ora em língua, ora em língua. E as pessoas acham, elas auto se condenam porque elas não conseguem orar por muito tempo. Falei para os irmãos aqui, é importante você orar o quanto você puder, mas a Bíblia não fala de tempo, irmãos. A Bíblia fala, aquele que ora em língua, edifica-se a si mesmo. Agora deixa eu falar para você, enquanto mais você orar, mais você vai se edificar. Às vezes você fala assim, só consigo orar 10 minutos, tudo bem, ora 10 minutos agora, 10 minutos depois, 15 daqui a pouco. O que você precisa, irmãos, é disciplinar. É disciplina, irmãos, é só isso. Você tem o Espírito Santo aí dentro, você tem a linguagem aí dentro, você tem o fogo aí dentro. Você só precisa disciplinar, irmãos. O Evangelho é só isso, é disciplina e obediência. Amém? Então, às vezes a gente faz apelo, você não vem na frente, às vezes fica meio, né, apelo não, convite, irmão. Às vezes eu fico pensando assim, né, antigamente falava muito isso, fazer o apelo, o que é aceitar Jesus? Né? Parece que você está pedindo pelo amor de Deus para a pessoa aceitar Cristo, como se a pessoa, né, se não fosse ela que precisasse de Deus, parece que Deus está desesperado por ela. Então, na verdade, eu gosto de usar a palavra convite. Às vezes a gente faz um convite, e às vezes a pessoa fica tímida. Mas, irmãos, é isso, então eu estou explicando para você. Você ficou tímido de vir aqui? É isso, irmãos, ora em língua, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus Cristo, amém? Pastor Marcinho mandou os avisos aqui, ó. Terça-feira, irmãos, a gente está, é nosso discipulado e a gente está falando sobre família cristã, né? Como eu falei no início, terça-feira passada, tinha uma porção de amigo que a gente conhece que não estava aqui. Tinha uma porção de vizinho que a gente não conhece que estava aqui. Eu tenho um amigo que está passando por isso. Eu tenho um amigo que é grosso com a esposa. Como é que eu falo para ele lidar com isso? Impressionante, mas foi tremendo, irmão. Terça-feira foi extraordinário. As crianças ficaram ali atrás, os jovens ficaram lá em cima. E assim, a gente aqui rasgou o verbo, irmão, foi maravilhoso, um ambiente de liberdade,
Deus tratou coisas maravilhosas, né? E terça-feira agora o pastor vai encerrar esse assunto, tá? E ele pediu para lembrar também, irmão, do Projeto Gard. O Projeto Gard é um projeto com crianças do pastor Paulo, né? A gente está arrecadando, ele disse que a gente está arrecadando caixa de bombom, né, para festa, brinquedo. Então, se você não trouxe, você pode trazer ainda, você pode trazer terça-feira, pode trazer quinta. Você não precisa trazer uma caixa de bombom, você pode trazer um carrinho cheio. Você não precisa trazer um brinquedo ali na Americana, tem tanto que chega a vender, você pode chegar lá e comprar o estoque. Só não deixa de trazer, você pode fazer isso, traga em nome de Jesus, amém? Dia 5/10, o pastor Edmilson vai estar aqui com a gente, amém? Nosso apóstolo Edmilson vai estar aqui com a gente, glória a Deus. Dia 5/10, amém, irmãos? Agora fica de pé aí, rapidinho. Às vezes eu fico pensando assim, por que o pastor sempre pede para ficar de pé na hora da oferta? Aí no outro dia ele falou, fica de pé, eu me lembrei assim, para tirar o escorpião do bolso é mais fácil de pé. Mas isso não acontece aqui, amém, irmãos? Isso aqui acontece só no Rio de Janeiro. As igrejas do Rio de Janeiro acontece isso aqui. Irmãos, isso é um momento de favor e graça, amém? De amor, de reconhecimento. Uma vez perguntaram assim para mim, um irmão perguntou assim, poxa, irmãos, mas por que você dá o dízimo? Tem que dar o dízimo? Eu falei assim, eu dou o dízimo porque eu não consigo morrer por mim mesmo, para começar. Então Jesus morreu por mim, eu entrego o dízimo só por isso. Eu sou grato pelo que ele fez, amém? Se você quiser que eu continue falando, eu não dou o dízimo para ele, eu fico com 90%. A gente inverte as coisas. Na antiga aliança era 10%, irmãos. Na nova aliança tudo é dele, amém? Não estou falando para você chegar aqui e entregar seu salário, irmãos. Nós estamos na dispensação do Espírito, você é guiado pelo Espírito. Tanto é que aqui você vê, você tem envelope branco aí, o pastor nem sabe quem dá dízimo, quem dá oferta. Você não está preocupado com isso. Isso é uma responsabilidade, um compromisso teu com Deus, sabe? Isso é entendimento, isso é algo do coração, irmãos. Como eu estava lá em casa triste porque não tinha dízimo para entregar, oferta para entregar. Vou falar uma coisa, irmão, nós estamos aqui hoje porque alguém ofertou. Essa igreja existe porque alguém ofertou lá atrás, amém? A igreja de Tessalonicenses ofertou para a vida do apóstolo Paulo, ofertou tanto que ele estava suprido de tudo, não tinha necessidade de nada, e o evangelho chegou até nós. Então, irmão, é muito mais do que entregar dinheiro, é semear a vida, amém? É semear no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, baseado nisso, sai do seu lugar, fala comigo isso aqui, traga seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Eu já posso ver, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver, estão chegando,
orando pelos irmãos, e me veio no coração o desejo de orar por você que tem um desafio financeiro para essa semana. Quantos aqui tem um desafio financeiro para essa semana? Não estou querendo expor você, não estou falando que você está passando necessidade. Às vezes você tem um projeto, às vezes você tem algo no coração para fazer essa semana. Talvez você está em dúvida se faz, se não faz. Eu quero pegar em oração contigo, em nome de Jesus. Vamos terminar esse culto assim? Sai do seu lugar, vai aqui, vamos orar junto, vem aqui na frente. Você tem um desafio financeiro para essa semana, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O que a gente vai fazer aqui, irmãos, não é uma recompensa pelo que você entregou aqui hoje. Você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma vez, o irmão falou assim para mim: poxa, mas a palavra de Deus diz que nós somos abençoados na região celestial, eu estou aqui na terra. Aí eu falei assim: não, é que você se engana, você não está aqui na terra. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos abençoados onde nós já estamos. Nós estamos assentados com Ele. De lá é que flui a bênção. Em nome de Jesus Cristo. Eu costumo dizer, irmão, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu costumo dizer que só vai para o céu quem já está lá. Amém, irmãos? Estamos assentados com Ele exatamente no local onde as bênçãos se manifestam. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que é viva, eficaz, é poderosa para produzir resultado. Senhor, nós oramos para que a tua palavra caia no nosso coração e produza fruto, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Oramos por multiplicação, confessamos multiplicação. Sabemos que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor dá semente àquele que semeia. Senhor, e nós te agradecemos por isso. Senhor, nós pegamos em oração junto com nossos irmãos. Senhor, que tem desafio para essa semana. Senhor, nós oramos no nome de Jesus para que se manifeste a tua vontade, Senhor, sobre a vida do nosso irmão dessa semana. E a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Senhor, e a tua vontade é que nós prosperemos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo nos conduz em triunfo em todas as coisas. Nós somos a igreja que triunfa sobre todas as coisas e triunfamos, Senhor, sobre a nossa vida financeira. Senhor, nós profetizamos portas abertas, em nome de Jesus, negócios fechados, contratos fechados, em nome de Jesus, Senhor, processos, Senhor, sendo liberados, sendo colocados para cima. Aleluia, nós profetizamos a vitória do teu povo, em nome de Jesus. Nós declaramos os teus filhos chegando aqui terça, quinta-feira, Senhor, e testemunhando daquilo que o Senhor manifestou nesse dia. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua paz que excede toda a compreensão humana possa encher o nosso coração em Cristo Jesus. E que tenhamos uma semana, Senhor, abençoada, Senhor, glorificando o teu nome onde nós formos. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos. A senha, um abraço.